A paz do Senhor. Moisés, ele viu o rosto de Deus. Quando Moisés conversava com Deus, ele via a face de Deus, o rosto de Deus. Quando eu converso com alguém, pessoalmente, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, ali diz que Moisés falava com Deus face a face. Mas a verdade é que este texto aqui não está dizendo de uma forma literal. Moisés, quando conversava com Deus, ele não via o rosto de Deus. Porque, em Êxodo capítulo 33, versículo 20, fala que nenhum homem verá a face de Deus e viverá. Olha só. Então, se Moisés viu a face de Deus, o rosto de Deus, então entraria em contradição com esse versículo que eu acabei de ler. Porque se Moisés realmente tivesse visto o rosto de Deus, ele teria sido morto. Aí você pode dizer, mas era Moisés, né, irmão Fabiano? Deus poderia ter dado uma chance para ele ter tolerado. Mas não é isso. Deus nunca se mostrou para ninguém o seu rosto, nem para Moisés, nem para ninguém. Somente uma pessoa viu o rosto de Deus. E eu vou falar aqui através desse estudo. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então, Moisés, meus irmãos, ele não viu a Deus, o rosto de Deus, e como eu falei, homem nenhum viu. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Paulo disse assim, homem nenhum viu Deus, nem o pode ver. Então, se Moisés realmente tivesse visto Deus, com certeza isso teria sido citado no Novo Testamento ou em alguma outra passagem do Velho Testamento. Com certeza, até o próprio Jesus Cristo teria dito que Moisés realmente viu a face de Deus, o rosto de Deus. Então, Moisés conversava com Deus. Com certeza, quando Deus se apresentava para Moisés, falava com Moisés, com certeza Moisés só via uma luz forte sobre a face de Deus. E Moisés não podia ver a Deus. Porque eu já tive um sonho, como diz Joel capítulo 2, versículo 28, e Atos capítulo 2, versículo 17, que nos últimos dias os velhos teriam visões e os jovens teriam sonhos, e os filhos e as filhas e os servos e as servas de Deus profetizariam. Eu tive um sonho em que eu estava lá no céu, e eu estava perante Deus e Jesus Cristo. Na verdade, só estava Jesus Cristo ali sentado no seu trono. Do pescoço para baixo, eu vi aquele corpo em aparência de um homem, mas do pescoço para cima, o seu rosto eu não conseguia ver, porque havia uma luz muito forte sobre o rosto dele. Então eu não conseguia ver o rosto de Cristo. Então eu acredito que era assim também com Moisés. Em João também, lá na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 16, diz assim, olha só, do jeito como João viu Jesus lá no céu, na sua visão, foi a mesma coisa que eu também vi Cristo lá no céu através do sonho que eu tive. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler a última parte, que é a parte B do versículo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então foi isso mesmo o que eu vi. Foi isso mesmo também que João viu. E também, com certeza, era assim mesmo que Moisés via Deus quando conversava com ele face a face. Agora, sabe quem realmente viu o rosto de Deus? E sabe como que é realmente o rosto de Deus? João capítulo 1, versículo 18 nos dá a resposta. Ninguém jamais viu a Deus. Olha só, próprio Jesus dizendo, ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então aqui diz que, aqui fala o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? O Deus único, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aqui Jesus está dizendo que dele mesmo, que o único que viu Deus foi o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo estava com Deus lá no céu antes de vir para a terra. E quando Jesus veio para a terra e morreu e voltou para a glória, hoje ele continua vendo o rosto de Deus normalmente, porque hoje ele está à direita do Deus Pai, intercedendo por mim e por você, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Em João, capítulo 6, versículo 46, diz assim: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Como eu falei, então, a única pessoa que viu Deus e continua vendo a sua face, o seu rosto, é o próprio Jesus Cristo. Claro que quando Jesus Cristo esteve na terra, as pessoas que o acompanhavam, seus discípulos, entre outras pessoas, o povo, e pessoas que ele realizou curas e ajudou, essas pessoas sim viram o rosto de Jesus Cristo enquanto ele esteve na terra. E hoje há também uma discussão como que era o rosto de Jesus, se era moreno, se era mais pretinho, mais branco, se ele tinha um rosto bonito, belo, com olhos verdes, ou se ele era meio feinho, que ele não tinha aparência, como diz Isaías capítulo 53, ou se o rosto de Jesus Cristo era disso, era dessa forma, ou daquela forma, ou era assim, ou era daquele jeito. Eu tenho um vídeo no meu canal falando a respeito desse assunto. Você que não viu, procura aí. E você vai ver e vai entender sobre esse assunto que eu falo sobre o rosto de Cristo. Amém? Então, ninguém viu a Deus, nem Moisés, nem Paulo, nem Ezequiel, nem Daniel. Somente o próprio Jesus Cristo. Então, um dia veremos a Deus? Sim. Um dia eu e você vamos ver Deus. E aí sim, vai chegar um dia que realmente sim, nós vamos ver a Deus. Pode ter certeza que um dia isso vai acontecer. E não só como o rosto de Deus, para sabermos como é o rosto de Deus, mas também o rosto de Jesus Cristo. Aleluia! Mas somente quando Jesus Cristo voltar e implantar o seu reino milenar nessa terra. Então eu vou ler 2 versículos aqui, que prova que um dia eu e você vamos ver a face de Deus e a face de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre... Não, tá errado aqui, irmãos. É 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então aqui Paulo está dizendo que um dia nós veremos a Deus e Jesus Cristo, mas somente quando Jesus Cristo voltar. E também outro versículo para provar que um dia eu e você vamos ver a face de Deus e a face de Cristo, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e versículo 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Glória a Deus! Então, você que já é um crente em Jesus Cristo, assim como eu, tenha certeza que um dia Deus vai mostrar a sua face para mim e para você. Mas somente quando ele vier a essa terra e implantar o seu reino, aonde prevalecerá o amor, a justiça e a bondade entre os homens e os animais. E enquanto nós estivermos vivos, pode ter certeza que Deus jamais vai revelar a sua face ou a face do seu Filho para nós.